A gente tem a greve no Cruzeiro, Juliano. A greve do Cruzeiro, é verdade. A crise no Cruzeiro é muito grande. Nós temos uma situação assim bastante complicada no time. É provável que o Cruzeiro vá amargar aí 3 anos seguidos na Série B. Acho que assim, uma das maiores potências do futebol brasileiro, né? Do ponto de vista assim da tradição do clube e assim, e o Cruzeiro, né? Tipo, com todo respeito, por exemplo, aos companheiros, o pessoal vai achar que eu tô pegando no pé, Juliano, mas eu vou ter que dar esse exemplo aqui, não vai ter jeito. Por exemplo, você tem um time de muita tradição, um time grande, etc., que é o Botafogo, né? Só que o Botafogo, ele tá em crise há muito mais tempo. O Cruzeiro não, o Cruzeiro é um time que até ontem estava ganhando muito campeonato aí e tudo mais, e agora, né? E mesmo o Botafogo, apesar de ter sido rebaixado algumas vezes, né? E tá agora na Série B, mas o Botafogo tá com chance de voltar e tudo. Mas mesmo o Botafogo não ficou 2 anos seguidos, menos ainda 3 anos seguidos na Série B, né? Então, assim, chama atenção no caso do Cruzeiro, né? Com todo respeito aos companheiros aí que torcem para o Botafogo, né? E até outros times grandes que estão numa situação, até mesmo, por exemplo, o Vasco, que já está numa crise também há mais tempo, mas o Cruzeiro chama muita atenção, porque o Cruzeiro era uma potência até pouco tempo atrás, foi campeão da Copa do Brasil, né? Disputou aí, estava a ponta do Brasil, do Brasileirão nas últimas décadas, várias vezes, então quer dizer, é um negócio bastante complicada a crise lá, né? Mas você tem mais informações aí sobre a greve, né? Os jogadores se juntaram aí no... A produção lembrou bem aqui, né? Só não caiu para ser porque o Luxemburgo, né, esse técnico brasileiro, pilantra, safado, que não entende nada de futebol e tal, conseguiu salvar o Cruzeiro da Série C, né? Não sei se o Jorge Jesus, se o Crespo, que a gente vai falar dele aqui, se o Abel Ferreira e tudo, eles conseguiriam tirar o Cruzeiro da Série C, né? Mas o Lucha, que é brasileiro, foi lá, né, com a enxada, né, instrumento de trabalho, vamos trabalhar aqui com esse time que a gente tem e vamos tirar o Cruzeiro da Série C, não é isso? Se eu não estou enganado, foi isso que aconteceu. Mas fala aí da greve. Não, resumidamente, agora no dia 13, ontem, na verdade, os jogadores do Cruzeiro lançaram uma nota oficial falando que vão entrar em greve a partir de hoje, e efetivamente eles entraram em greve. Nenhum jogador compareceu à Toca da Raposa na data de hoje, e a greve em razão de atraso de salário, tanto de 6 meses, né? Em alguns casos, tanto dos jogadores em si, quanto, segundo a nota fala, dos jogadores de funcionários do clube que estariam aí também com salários atrasados e recebem a ajuda dos próprios jogadores para manter aí o seu sustento durante esse período de crise do clube. Afora essa questão, acho que o que chama a atenção aqui em primeiro lugar, eu também fui dar uma olhada, que primeiro que não existe sindicato, né? O sindicato, na verdade, de jogadores de futebol é um negócio para homologar certos contratos e acordos aí. Mas é só, o sindicato nunca cumpriu função nenhuma reivindicativa dos jogadores, até porque depois da Lei Pelé, que a gente pode tratar aqui melhor em outro programa, o negócio ficou de caráter muito individual, né? Os contratos, etc. Mas, enfim, um dos juízes aí falou até que os jogadores não teriam direito à greve porque não houve assembleia, não houve comunicado aquelas coisas que a gente conhece bem no Correio. Não houve comunicado de 48 horas, com antecedência, blá, 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 já no intuito aí de assegurar o direito dos donos do clube, dos patrões, em último caso, né? Isso chama atenção por um lado. Por outro, chama atenção, eu até vi uma nota rápida de uma das organizadas do Cruzeiro, esqueci o nome, depois a gente pode lembrar, a mais famosa delas aí. Ela também fala que a diretoria tem grande responsabilidade do problema, de uma crise que se arrasta faz muito tempo, e que leva também, não que a torcida fale isso daí, mas que pelo menos é o que a gente deveria discutir aqui no
no Zona da Greve é uma questão do controle do clube, né? Quem que deveria controlar o clube, quem que deveria estar na gestão de um time que é de interesse de milhares, milhões de pessoas aí que torcem por seus clubes, né? E chega uma situação dessa de você não ter nem jogador mais para jogar. Ao mesmo tempo, que chama a atenção, o presidente do Cruzeiro estava em viagem, volta só amanhã, discutindo a questão do futebol empresa na Europa. Olha que coisa interessantíssima. O clube está entrando em greve e o cara está discutindo futebol empresa lá na Europa, o presidente atual do Cruzeiro. Também tem outros fatos precedentes. A gente denunciou aqui, inclusive, a invasão e fechamento de duas das maiores organizadas do Cruzeiro, ano passado atrasado, acho que foi atrasado antes da pandemia, mandaram fechar as torcidas organizadas, foi invadida a sede das organizadas e tiveram o patrimônio confiscado pela polícia, etc. e tal, sob as mais variadas acusações. O time sofreu também uma série de ataques, aí a gente não sabe muito bem como acontece, nem o que aconteceu, mas esteve envolvido com escândalos de corrupção, o que tudo bem, pode ter sido revelado no caso do Cruzeiro. Mas vamos falar aqui que nenhum outro time tem nenhum outro escândalo de corrupção, nenhum. É todo mundo santo, só o Cruzeiro que se envolveu em algum esquema desse tipo aí. Então tem várias outras coisas que estão acontecendo nos bastidores aí, no caso do Cruzeiro, que explicam um pouco a situação que o time está enfrentando agora, né? E ao mesmo tempo isso, quer dizer, o clube fica na mão de terceiros aí, a gente não tem controle, a gente não sabe que o torcedor, né? Especialmente aquele que está organizado, aquele que dedica a sua vida pelo clube. Tem muita gente no Brasil, às vezes pode não parecer, mas tem muita gente no Brasil que dedica a sua vida ao clube. E eu não estou falando do Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, estou falando de clube pequeno, tem clube de várzea aí, a vida do cara é aquilo dali, é viver do futebol, é torcedor, tá lá, etc, e tá ajudando o clube. Então, a gente deveria discutir também o modo, né, que esses clubes estão funcionando. Se o Cruzeiro está assim hoje, amanhã ou depois é outro time. Pode ficar tranquilo, ou mais times, vai saber quantos times vão passar por esse perrengue aí. Os jogadores entrarem em greve. Né? Finalmente é um direito, né? Salário atrasado, direito democrático de qualquer um paralisar suas atividades em razão da ausência de contraprestação. Mas, enfim, a crise do Cruzeiro é muito maior do que isso daí e a profundidade também é gigantesca. Envolve outros tantos problemas aí. Eu acho até que o ataque feito contra as organizadas do clube, dos clubes em geral, é para que seja dificultado, né? Seja tornado impossível a pressão dos torcedores nos rumos que o clube vai tomar. E aí, vejam vocês, o clube não está pagando salário, mas o que o clube está pagando? E as receitas? Tem patrocínio? Como é que funciona isso daí? Vai falar agora, esses dias, por exemplo, eu li a matéria do Flamengo. Não, o presidente atual do Flamengo tirou o Flamengo da crise. Eu falei, como que o Flamengo estava em crise, em déficit? Com patrocínio, até ontem já foi da Petrobras, uma puta estatal de petróleo, imagina. Os caras conseguiram entrar em crise, como que eles conseguiram fazer isso daí? Mas, enfim, daí a notícia, aparentemente, eles vão continuar esse movimento, né? Abriu-se uma crise aí, vamos ver. Eu acho que amanhã deve acabar também, né? Com a volta do presidente, com as suas ótimas ideias empresariais de SA. Quem sabe o Cruzeiro não vira Red Bull Cruzeiro. Bom, Juliano, é o seguinte, ó. Só uma coisa, né? A gente, para quem não pegou a referência, eles não usam black tie, né? A gente estava aqui prestando uma homenagem à obra do Gianfrancesco Guarnieri, né? Uma peça de teatro do início dos anos 60, se não me engano, e que depois virou filme. Depois virou filme no finalzinho, ou no final dos anos 70, na verdade, 1981, um filme, né? Já ambientado nas greves do ABC, né? Mas inclusive com o próprio Gianfrancesco Guarnieri como um dos atores do filme, né? E ele que escreveu a peça, na verdade foi a peça, acho que é eu tô olhando aqui, a peça, eu falei, do começo dos anos 60, na verdade, ela é do final dos anos 50, né? E ela abriu toda uma etapa aí no teatro
brasileiro, né? Muito importante, no teatro popular brasileiro dos anos 60 e tudo mais, através dos CPCs da UNE, Centro Popular de Cultura da UNE, que depois foram extintos aí com a ditadura, né? E a história, basicamente, história de uma greve, etc., e as relações aí. Por isso que o Juliano aí fez essa... Aí está uma imagem do filme, né? Por isso que o Juliano fez essa referência poética aí aos jogadores do Cruzeiro, né? E eles não podem usar nada que se refira a preto, nem black, nem nada, porque senão dá problema lá por causa do Atlético, né? Então, eles não podem usar nada que seja black mesmo, não, porque senão dá BO. Exatamente. Dá BO. Inclusive, os torcedores do Atlético estão vibrando com a crise, né? Faz parte da disputa, né? Bom, mas é isso, Cruzeiro aí, jogadores em greve. E o sindicato, engraçado é isso, né? Não tem sindicato. Né? Isso aí é uma situação clássica, uma situação, vamos dizer assim, atrasada, né? Quando o trabalhador entrava em choque com o patrão diretamente, né? Situação de anos atrás, de décadas.